Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Há uma palavra que as pessoas costumam repetir muito, para variar as coisas em psiquiatria sempre se complica um pouco, porque todas as palavras que nós usamos com sentido técnico, com conceito técnico, as palavras são repetidas no dia a dia com uma acepção própria, com um conceito próprio. Então, muitas vezes nós usamos a palavra como uma expressão técnica, mas ela é escutada no contexto do paciente ou da família, e ela é escutada dentro do contexto cultural habitual, que é que as palavras psiquiátricas, diagnóstico e tudo são usadas corriqueiramente. Uma delas é TOC. TOC é uma sigla, transtorno obsessivo compulsivo. Mas geralmente as pessoas usam como um substantivo. Ele está com uns toques, eu tenho uns toques, como se fosse um substantivo, uma expressão comum. Não, ela é uma sigla, transtorno obsessivo compulsivo. E cada uma dessas duas partes que compõem o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, obsessivo se refere aos pensamentos, compulsivo se refere às ações. Então, muitas pessoas só têm o lado das ideias obsessivas, do pensamento obsessivo. Muitas pessoas têm o lado compulsivo, o lado da ação. E muitas outras pessoas têm os dois componentes, o obsessivo, que se refere ao pensamento, e o compulsivo, que se refere aos rituais ou ações repetidas. O que caracteriza o comportamento obsessivo, o pensamento obsessivo? É ser um pensamento, uma ideia, uma imagem, uma operação mental que a própria pessoa não concorda, acha ridículo, ofensiva, agressiva, não quer pensar aquilo, causa-lhe sofrimento, angústia pensar aquilo, mas ao mesmo tempo é incapaz de tirá-lo da cabeça pelo caráter repetitivo dessa ideia. Isso é uma ideia obsessiva. Um ato é compulsivo quando é com o mesmo sentido. É um ato em que a pessoa não deseja fazer, não quer fazer, mas se sente obrigada a fazer, porque não fazê-lo provoca angústia e fazê-lo provoca angústia. Então, a ideia obsessiva, quando as pessoas dizem esse fulano e tal está obcecado por fulano no sentido da insistência, mas é importante a gente entender que o fenômeno obsessivo compulsivo, ele é desarmônico com a pessoa, ele é ego-distônico, como se diria em linguagem técnica, mas de uma forma inteligível, ele é desarmônico com a pessoa. Enquanto que a preocupação comum, seja um amor de caráter obsessivo, seja um comportamento que as pessoas denominam de obsessivo, que o indivíduo está repetidas vezes fazendo aquilo, se perguntar à pessoa o que está acontecendo, para quem está acontecendo isso, ela vai dizer que ela quer fazer aquilo, ela vê razão para fazer aquilo. Enquanto que no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, no pensamento obsessivo, é sempre e sempre desarmônico. Então, aquilo que seria o pano de fundo do fenômeno do TOC seria: não quero, mas tenho que. Não quero pensar, mas tenho que pensar. Não quero fazer, mas tenho que fazer. Isso resume razoavelmente a angústia profunda de quem tem TOC, que ser um ato produzido por ele, que a pessoa reconhece como dele, diferentemente de uma ideia delirante que o indivíduo está harmônico com ela, os outros não concordam com ela, mas ele está harmônico com ela. A ideia obsessiva, ou o ato compulsivo, ele tem sempre esse caráter do eu quero, mas não quero, mas tenho que. Portanto, quando nós usamos, quando dizem, fulano de tal tem toque, porque não pode deixar a casa dela não pode sair 1 milímetro da arrumação. Existe o traço obsessivo compulsivo, existe o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, que se traduz por pessoas excessivamente organizadas, metódicas, simétricas. Mas vejam a palavra que eu usei, excessivamente.
Porque esses traços obsessivos de método, disciplina, pontualidade, esses são traços que são importantes dentro da nossa cultura, dentro da nossa civilização. Aquilo que se poderia considerar um transtorno de personalidade obsessiva, qual é a diferença dela que seria para o toque? Porque o transtorno de personalidade obsessiva, ou seja, aquela pessoa que é cri-cri, aquela pessoa que é muito organizada, aquela pessoa que é extremamente perfeccionista, todas que têm uma intensidade na própria autodescrição. Eu sou muito preocupada, eu sou muito organizada, eu sou pontualíssimo, eu sou honestíssimo. Todas as pessoas, elas estão harmônicas com aquele traço, apenas o traço em relação ao modo de viver das pessoas se torna excessivo. Mas como não tem a angústia de fazer aquilo, e essa conduta da pessoa que tem um traço obsessivo é problemática para quem convive com ela. Porque a pessoa vira um cri-cri, a pessoa é tida como chata, é tida como mandão, é tido como controlador. Tem um personagem entre os filmes clássicos, que é o Diabo Veste Prada, em que Miranda, o personagem de Meryl Streep, classicamente ela tem um traço obsessivo-compulsivo. Ela tem uma personalidade obsessiva-compulsiva, controladora, perfeccionista, autoritária. Todos esses traços são harmônicos com ela, portanto não são toque, são traços de personalidade. Como são excessivos, então poderia dizer que é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é um modo de ser das pessoas que é excessivo, mas que não discrepa da normalidade, não é sofrimento para a pessoa. Então, quando nós vemos uma pessoa que nós dizemos é sargentão, é Caxias, é cri-cri, é controlador, perguntando se as pessoas, para quem nós dirigimos essa palavra, ela vai dizer, não, o problema é dos outros, que não faz o que tem que ser feito. Portanto, isso não é toque, embora esteja no universo do obsessivo-compulsivo. Toque é sempre extremamente angustiante. E quem tem toque sabe que não existe coisa mais angustiante do que um pensamento ofensivo, mas que fica pairando na cabeça, que fica de uma forma intrusa, continuamente na cabeça, que ele não tem controle, mas é ofensivo, agressivo, ridículo. Então isso pode ser uma imagem. Quando meu filho sai, vem logo a imagem do carro batendo. Isso alguns pacientes relatam. Essa imagem que fica permanentemente como imagem na cabeça tem um caráter obsessivo, porque a pessoa não quer pensar aquilo, mas não consegue tirar da cabeça. Então, o que caracteriza o fenômeno obsessivo-compulsivo como patologia, o transtorno obsessivo-compulsivo, é a angústia de ser presa de algo que é produção dela, mas que a pessoa não controla. Corresponde a eu não quero, mas tenho que. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nesse isolamento social, em que as regras de higienização e de isolamento se traduzem por um comportamento obsessivo-compulsivo, o pensamento é de contínuo pensamento de limpeza, higienização e contaminação, e as ações são de repetidas vezes higienização. Fora desse contexto pandêmico, isso seria algo de natureza obsessivo-compulsiva. Mas se perguntarmos às pessoas que estão com as mãos vermelhas de tanto passar álcool, que repetidas vezes fazem as mesmas coisas, que lavam, relavam e prelavam, se valer o neologismo, as coisas, isso não compõe toque, porque não é sofrimento para a pessoa. Na realidade, é um comportamento obsessivo-compulsivo, mas que não se traduz tecnicamente por um toque, por um transtorno obsessivo-compulsivo, porque aquilo é harmônico com a pessoa. Na realidade, quem está movendo ela, quem está movendo, é o medo de ser contaminado, que no caso presente é um medo presente, um medo real. Existe uma ameaça que nos envolve, que se introduz no pensamento das pessoas, produzindo preocupações que nós, à distância, podemos dizer que é de caráter obsessivo,
e ações que são de caráter compulsivo, mas que não configuram um transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque as pessoas repetidas vezes, se você as perguntar a elas vão dizer que elas fazem porque têm necessidade de fazer. Não é contrário ao que elas, pelo contrário, as duas coisas são solidárias para elas. Nesse universo de pandemia, as pessoas que têm toque, verdadeiramente, ou seja, que tem esse conflito entre aquilo que produz, seja a ação, seja o pensamento, ela não tem controle, é desagradável, é inoportuno, é inadequado, é agressivo, mas ela não tem controle. Ela está no meio de um contexto em que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas que ela faz. Então, dessa forma, as pessoas que têm toque, de uma certa forma, estão vendo uma imagem espelho no mundo daquilo que elas sempre sentiram como patologia. E, fazendo um parêntese, para as pessoas que têm toque, a grande dificuldade é aceitar que existe essa patologia. Porque o grande medo de quem tem toque é de que ele esteja perdendo o juízo. Porque não controlar o pensamento ou não controlar a ação é mais ou menos o estereótipo do que nós poderíamos dizer que o indivíduo está maluco, porque não controla o pensamento. Não, não é isso. Quem tem toque não tem loucura. Mas esse é um medo, uma angústia que passa por quem tem toque. Por isso que quando essas pessoas se dirigem a um profissional, psicólogo ou psiquiatra, e é diagnosticado como toque, a primeira sensação é de alívio, de que aquilo não é algo dele, no sentido de ser uma maluquice. É o primeiro medo das pessoas. Não é maluquice, é algo que pode ser ajudado muito, seja medicamentosamente pela via psiquiátrica, seja psicoterapicamente. Toque é um transtorno psiquiátrico grave pelo grau de sofrimento que causa a pessoa, mas é tratável, seja psiquiatricamente, seja psicoterapicamente. Normalmente são as duas ferramentas que se usam para tratar toque: a medicação de uso contínuo e a psicoterapia orientada para toque. Em resumo, o que nós estamos vivendo é um mundo que se introduziu o medo, as pessoas desenvolveram um comportamento e um pensamento de natureza obsessivo compulsivo, mas que não se traduz por uma patologia, se traduz por muito sofrimento. Por quê? Porque para ser toque precisa que haja essa desarmonia entre não querer, mas ter que. Tchau.